Antes mesmo de o universo existir, antes do tempo, da matéria e da própria vida, já havia uma energia que vibrava em silêncio, uma força capaz de destruir e recriar, de trazer caos e harmonia. Essa energia se manifestou na figura de Shiva, o senhor da destruição e da transformação. Mas quem realmente foi Shiva? Como nasceu? Como viveu? Quais foram suas batalhas, seus amores e o legado que molda até hoje bilhões de vidas na Índia e no mundo? Hoje você vai conhecer a história completa do deus Shiva, em uma jornada que atravessa nascimento, glória e eternidade. Shiva não nasceu como os mortais. Ele é considerado a Janik, sem nascimento, uma manifestação eterna do princípio divino, mas os antigos Puranas contam que ele surgiu de uma coluna de fogo sem início e sem fim, um linga cósmico que representava o infinito. Essa visão simboliza que Shiva sempre existiu, ele é a energia que transcende tempo e espaço. Mas para entender melhor, precisamos voltar aos primórdios da filosofia védica. O universo para os hindus não era estático, mas um ciclo eterno de criação, preservação e destruição. Nesse ciclo, Brahma era o criador, Vishnu o preservador e Shiva o destruidor. Mas destruição aqui não era um fim absoluto, era a limpeza necessária para que algo novo pudesse nascer. Shiva, então, era visto como o princípio que quebrava as ilusões, dissolvia o ego, queimava as impurezas. Seu nascimento não foi de um ventre materno, mas da própria necessidade do universo de se renovar. Disse que os deuses Vishnu e Brahma um dia discutiam sobre quem era o maior. No meio da disputa surgiu esse pilar de fogo infinito. Nenhum deles pôde encontrar o começo ou o fim. Assim, reconheceram que havia uma força superior, Shiva, a verdade que transcende todos os limites. Shiva não cresceu em palácios dourados ou jardins celestiais. Sua juventude é descrita como a vida de um yogi supremo, habitando cavernas, montanhas e florestas, sempre em meditação profunda. O Himalaia era seu lar. Entre picos cobertos de neve e rios gelados, Shiva meditava nu, coberto apenas por cinzas, com serpentes enroladas em seu corpo e o terceiro olho fechado, acumulando poder espiritual. Esse estilo de vida fez dele o símbolo do desapego total, não precisava de riquezas, não se importava com luxos, sua força vinha da introspecção e da disciplina, mas mesmo nessa fase de juventude, histórias se multiplicam. Uma delas conta que os deuses pediram sua ajuda quando o demônio Tarakasura ameaçou destruir os mundos. A profecia dizia que apenas o filho de Shiva poderia vencê-lo. Por isso, embora fosse um asceta, o destino começou a se mover para uni-lo a Parvati, a deusa do amor e da fertilidade. O amor entre Shiva e Parvati é um dos capítulos mais belos da mitologia hindu. Parvati era filha do Himalaia e desde jovem desejava se unir a Shiva. Mas conquistar o coração de um deus que vivia em meditação absoluta não foi fácil. Ela realizou austeridades severas, meditou por anos, sacrificou seu próprio conforto, tudo para provar sua devoção. E sua dedicação finalmente despertou Shiva. Ele abriu os olhos, viu a pureza da deusa e aceitou-a como sua consorte. O casamento deles foi celebrado não apenas pelos deuses, mas por todo o cosmos. Flores caíam do céu, músicas celestiais ecoavam, e até mesmo os demônios respeitaram a união. Esse casamento simboliza algo profundo, a união entre ascetismo e amor, renúncia e vida familiar, mostrando que a espiritualidade não precisa excluir o afeto humano. Da união de Shiva e Parvati nasceram dois dos deuses mais amados do hinduísmo, Ganesha, o deus da sabedoria e removedor de obstáculos, e Kartikeya, o deus da guerra. A história de Ganesha é uma das mais famosas. Criado por Parvati a partir da argila, Ganesha foi colocado para guardar sua porta. Quando Shiva tentou entrar, o menino não permitiu. Houve um confronto, e no calor da batalha, Shiva acabou cortando sua cabeça. Ao perceber o erro, prometeu devolver-lhe a vida. A primeira cabeça de criatura encontrada foi a de um elefante. Assim, Ganesha renasceu e desde então é venerado como o portador da boa sorte. Já Kartikeya nasceu com uma missão clara: derrotar o demônio Tarakasura. Ele cresceu como um jovem guerreiro, belo e corajoso, e liderou exércitos celestiais até a vitória. Assim, a família de Shiva se tornou um reflexo da própria vida, sabedoria, amor e guerra coexistindo em equilíbrio.
Um dos episódios mais marcantes da vida de Shiva foi o Samudra Manthan, a agitação do oceano cósmico. Deuses e demônios, em busca do néctar da imortalidade, agitaram o oceano primordial, mas, junto com riquezas e tesouros, surgiu também um veneno terrível, capaz de destruir toda a criação. Nenhum deus ousou tocá-lo, mas Shiva, em sua compaixão, decidiu salvar o mundo. Ele segurou o veneno em sua garganta e o engoliu, impedindo que se espalhasse. Sua consorte Parvati, preocupada, pressionou sua garganta para que o veneno não descesse ao coração. Sua pele permaneceu intacta, mas sua garganta ficou azul. Por isso, Shiva passou a ser chamado de Nilkant, aquele de garganta azul. Esse ato de sacrifício fez dele o protetor do universo. Shiva é conhecido por seu terceiro olho, símbolo da visão que vai além das aparências. Disse que, quando se enfurece, ele abre esse olho e lança chamas capazes de consumir mundos inteiros. Foi assim que destruiu Kama, o deus do desejo, quando este tentou atrapalhar sua meditação. Mas Shiva também se manifesta através da dança cósmica, o Tandava. Nessa dança, ele destrói universos, mas ao mesmo tempo cria espaço para novos nascerem. Seus pés esmagam a ignorância, seus braços se movem como forças da natureza, e sua expressão mistura fúria e compaixão. O Tandava é o símbolo da realidade. Tudo nasce, cresce, morre e renasce. Shiva não tem um fim como nós entendemos, ele é eterno, parte do ciclo cósmico, mas seu legado vive em templos, rituais, músicas e na devoção de milhões de fiéis. Seus templos mais sagrados, como Kedarnath e Varanasi, são visitados até hoje por peregrinos que buscam libertação espiritual. Mais do que um deus, Shiva é uma filosofia. Ele representa a coragem de destruir ilusões, a serenidade da meditação, a força da renovação. Seu legado não é apenas indiano, mas universal. A ideia de que para algo novo florescer é preciso deixar o antigo se dissolver. Da chama cósmica ao som da sua dança, Shiva continua vivo em cada história, em cada ritual e em cada coração que busca a verdade. Ele não é apenas o destruidor, ele é o transformador, o Deus que mostra que até mesmo no fim existe um recomeço. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Antigamente. Aqui você conhece a história e o desconhecido que ninguém te contam. Clica na tela e maratone mais vídeos do canal e descubra o que você ainda não sabe. Até o próximo vídeo. Obrigado!